Vou fazer 67. Você já imaginou 76? Não deixa 67. Deixa. Não vai ganhar muita coisa, não. Não vou ganhar muita coisa, não. De 65 para 56, não tá muita diferença. Tá tudo manchadinho de tudo. Assim, só eu percebo. Boa noite para todo mundo, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Com grande alegria eu apoio cada um de vocês aqui na nossa capela. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós que aqui estamos, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aí de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar mais essa celebração cantando. Sentir o que Jesus
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos todos aqui reunidos hoje, mais essa noite de sábado, em torno do amor e da presença do nosso Deus. Esse Deus que nós chamamos de Pai, de Mãe, esse Deus que tanto nos ama. E nós que somos seus filhos e filhas, muito amados, caminhando os mesmos passos de Jesus. E sempre que a gente se reúne como comunidade de fé, como irmãos e irmãs, precisamos reconhecer que ainda estamos longe de amar como Jesus amou, como a gente acabou de cantar, né? Essa tem que ser a nossa meta, ser um outro Jesus no mundo, um outro Jesus na sociedade, um outro Jesus na família, um outro Jesus no trabalho, com os amigos, enfim. E muitas vezes nós nos distanciamos disso, quando pensamos muito em nós e pouco nos outros, quando deixamos de amar como Jesus amou. Esse é o nosso desafio, não amar a nossa própria maneira, não amar só quem nos ama, mas amar como Jesus amou. E como é que Jesus amou? Amando inteiramente todo mundo, até os inimigos. Então vamos pensar se nós estamos nesse caminho. E se por acaso estamos nos distanciando dele, vamos pedir perdão a Deus. Fechando os olhos nesse momento. Vamos buscar uma paz interior, uma tranquilidade de consciência, aquietar um pouco o nosso coração, os nossos pensamentos, deixar as nossas preocupações um pouquinho de lado, para estarmos verdadeiramente presentes aqui, para que essa celebração não seja mais uma celebração, mas seja a celebração que eu estou precisando, a palavra que eu preciso ouvir, a Eucaristia que eu preciso receber para me fortalecer espiritualmente. E dando esse mergulho no nosso interior, vamos pensar um pouquinho nas nossas ações, especialmente nessas da última semana, e vamos nos perguntar o que nós poderíamos ter feito diferente, com um pouco mais de amor, de dedicação, de cuidado, a palavra que nós poderíamos ter dito, a força que nós poderíamos ter dado, a atenção que nós poderíamos ter desprendido um pouco mais para quem precisa, o tempo que nós poderíamos ter reservado para falar com Deus, para ler o Evangelho, enfim. Por muitas vezes nós nos descuidarmos dos nossos semelhantes e às vezes até de nós mesmos, digamos todos juntos: Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tem de compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, que sempre nos dá uma nova chance, um dia a mais na nossa vida, vamos também colocar diante dele os nossos pedidos, intenções e de modo sempre especial os nossos agradecimentos. Se alguém tiver alguma intenção de oração, algum agradecimento, esse é o momento. Eu, Zé Carlos, a gente quer agradecer. A maneira de dizer 40 anos. Olha. Anos casados. Olha que maravilha, que bênção. 40 anos. Amém. Posso agradecer também? Claro. Nós fizemos 47. Ó, estão na frente. Ela que feliz da vida, pensando que Ela isso fica para trás. No que? Não, eu pensei em você. Vai ser uma competição boa. Parabéns para você.
Você sabe que eu vi uma pesquisa, não faz muito tempo, que a média, hoje em dia, é de 5 a 7 anos. É a média enquanto um casal permanece junto. Então, vocês estão aí 40 anos na frente da média. Que bom. Que Deus os abençoe e os guarde. Viu? Esse matrimônio cada vez mais santifique vocês e a família de vocês. Amém? 47 anos Não é, não. a minha idade, eu estava nascendo e estava casado. Você vê? Verdade. 47 anos. Tá vendo só? Coisa boa. E também agradecer a Deus, não é? Pela vida do Celso, pelo aniversário dele, não foi? Uma salva de palmas aí para o Celso. Esse menino, 17 anos. É tudo uma questão de perspectiva. Né? Você viu? A perspectiva da criança é o contrário. Coisa boa. E no reino de Deus só entra se for criança. Né? Então tem que manter esse espírito jovial, não é verdade? Então que Deus abençoe também, viu, meu irmão? E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Pai, Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos por tudo isso que nós falamos e por tudo aquilo que nós carregamos em nosso coração. Que as nossas intenções sejam ouvidas e atendidas de acordo com a tua vontade. E que essa celebração possa nos fortalecer, nos unir ainda mais como comunidade de fé e fortalecer o nosso espírito para que possamos começar mais uma semana na tua presença. Amém. Podemos nos sentar. Hoje nós vamos ver um trechinho do primeiro capítulo do Evangelho de João. No dia seguinte, João Batista viu Jesus se aproximando e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou ainda dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer,
é Ele quem batizará com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este homem é o Filho de Deus. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Todo começo de ano, né, a liturgia da palavra, ela volta ao início do Evangelho, como é de se esperar. Né? Então, dezembro lá, a gente reflete sobre o nascimento de Jesus, é o fim do ano. Janeiro, então, é o começo dos Evangelhos. E as leituras das semanas que passaram, nós falamos um pouquinho, nós lemos trechinhos do Evangelho de Marcos, do começo do Evangelho de Marcos. E como a gente já conversou, o Evangelho de Marcos ele é o mais antigo, é o primeiro relato, digamos assim, teológico, escrito sobre a vida de Jesus. E ele começa, não fala nada da infância de Jesus, né, nem do nascimento, mas já mostra Jesus iniciando a sua vida pública ao ser batizado por João Batista. Então, as primeiras leituras do ano nos convidam a pensar sobre o início da vida pública de Jesus. E nós sabemos que a vida pública de Jesus inicia com ele já beirando os 40 anos. A gente convencionou a achar que 30, porque morreu com 33, né? Mas é um erro de cálculo isso aí. Provavelmente Jesus, quando morreu, já estava próximo dos 40 anos. Que era já a média de vida de um homem naquela época, viu? Ninguém passava dos 40, era muito difícil. Na Palestina do primeiro século, um homem passar dos 40 anos. A média de vida era essa mesmo. Um homem de 50 já era considerado um ancião. Então Jesus já morreu, na perspectiva judaica do primeiro século, velho. Olha que interessante isso, né? A gente não para pensar. Claro que do ponto de vista de hoje não, jovem. Mas naquele tempo era diferente. Então Jesus tem toda uma vida que a gente não sabe muito bem o que ele fez, não. É oculto. Os evangelhos não falam. Provavelmente porque ele teve uma vida comum, como todo mundo teve. Ele trabalhou lá em Nazaré com os irmãos, num negócio, num ofício que, segundo os evangelhos, ele herdou do pai. E depois, quando ele já está com mais de 30 anos, ele decide então começar a sua vida pública. E Marcos relata que isso iniciou-se quando ele foi batizado por João Batista. O primeiro relato da vida de Jesus, Marcos diz isso, e João, que foi o último relato, também. Só que nesse interregno aí você tem Mateus e Lucas, que aí vão contar a história do nascimento lá da Virgem Maria e tal, como a gente já viu, isso é um relato teológico, não é histórico. Então, se você olha o início, Marcos, e o fim, João, os dois falam da mesma coisa, só que de uma perspectiva diferente. Marcos vai escrever, por exemplo, na segunda metade do primeiro século, e João já na primeira década do século II. Marcos vai dizer, João Batista batizou Jesus, ou seja, Jesus adere a um movimento revolucionário do seu tempo, porque João Batista pertencia ao grupo dos essênios, que era uma comunidade de uma dinastia sacerdotal que rompe com o templo de Jerusalém, ou seja, rompe com a religião oficial judaica e começa a dizer, a política e a religião se contaminaram, são dois lados da mesma moeda, compactuam com o poder e Deus não tem nada a ver com isso. E João Batista então começa um movimento no Rio Jordão, de batizar as pessoas com o intuito de purificá-las, para que elas então aguardem a vinda do Messias. Jesus inicia a sua vida pública, sendo batizado por João Batista, ou seja, concordando a priori com as teses de João. Depois, Marcos vai dizer, João Batista é preso. Na prisão, ele ouve falar que um dos seus discípulos, Jesus de Nazaré, que não era primo, isso aí é Mateus e Lucas, que depois vai tentar dar uma maquiada na situação, para não ficar uma coisa meio esquisita, porque as pessoas têm dificuldade de dizer isso, que Jesus foi discípulo de João, que deveria ser o contrário, né? Mas a história é essa. E João Batista preso por Herodes Antipas, que era o rei que governava aquela região ali da Galileia.
João, preso a mando de Herodes, ouve falar que Jesus, um dos seus, está dizendo que é o Messias, que João dizia que estava aguardando, e que está com um grupo pregando o reino. Aí João se questiona. Está lá no Evangelho de Marcos, ele fala assim, então manda perguntar para Jesus se ele de fato é o Messias que a gente está esperando, ou se a gente tem que esperar ainda o Messias. Como quem está querendo dizer, mas eu conheço esse Jesus, fui eu que batizei ele. Não me falou nada, não me contou isso, né? E a resposta que Jesus, em Marcos, dá para João Batista, eu tenho quase certeza que não convenceu o João Batista. E eu arrisco dizer, não sou apenas eu que penso assim, que João Batista morreu não necessariamente acreditando que Jesus fosse o Messias. Por quê? Porque quando os discípulos de João então se dirigem a Jesus e dizem, olha, João Batista mandou perguntar se o Senhor é mesmo o Messias. Aí Jesus diz assim, mande dizer a João. Aí ele cita um pedacinho do livro de Isaías, que não fala nada do Messias. As profecias que falam do Messias estão em outros livros. Mas Jesus usa o profeta Isaías e um trecho do profeta Isaías que tem a ver com a forma como ele é o Messias e não como os judeus esperam. Então olha como que Jesus vai adaptar a realidade bíblica a ele, coisa que os cristãos ainda não fazem. Eles estão presos lá, principalmente os cristãos evangélicos, né? Eles ficam presos lá no Antigo Testamento e não param para pensar que você tem que ler o Antigo Testamento a partir de Jesus, como Jesus lia. E eles ficam tentando justificar as abobrinhas que eles acreditam lá no Antigo Testamento, os preconceitos e etc. E aí Jesus diz assim, manda dizer para o João, os cegos enxergam, os paralíticos andam, aos surdos é devolvido a audição, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. João deve ter ouvido isso falando, isso tem a ver com Messias. Porque na concepção de João Batista, assim como na concepção da imensa maioria dos judeus, o Messias não ia fazer nada disso. O Messias vinha para separar o joio do trigo, restaurar Israel e tornar Israel a grande nação do mundo, expulsar os gentios, os pagãos, os romanos e tornar aquele povo eleito. Isso é meio chocante, porque a gente cresceu com aquela historinha que é de Mateus e Lucas, de que na verdade João Batista era filho da prima de Maria, né? E aí então Jesus e João eram primos. Não, a verdade não é essa. Acontece que o Evangelho de João, não de João Batista, tá? O Evangelho do Evangelista João, que nós vemos aqui, escrito já na segunda década do século II, quando vai começar o Evangelho, não começa falando que Jesus nasceu da Virgem Maria, nem cita nada disso. Também não começa, como começa Marcos, dizendo que Jesus foi para o deserto batizado por João, também não. O Evangelho de João começa, e esse é um trechinho do primeiro capítulo, dizendo algo muito interessante. O Evangelho de João começa assim, e é o que todo mundo conhece, é o chamado prólogo do Evangelho de João, mas não é prólogo não, é o primeiro capítulo já. Começa dizendo assim, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aí tem mais um discurso, depois ele diz, veio João para dar testemunho desse Verbo, ele não era o Messias, mas ele deu testemunho desse Messias, e aí essa passagem que nós ouvimos hoje. Por que João, o evangelista João, começa o evangelho assim? Nem falando que Jesus começou sua vida sendo batizado, nem falando da história do nascimento, mas dizendo que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. É verdade. Não me pergunte por quê. Eu ia perguntar
Por quê? Não me pergunte por quê, porque eu realmente não sei. Por que eles tiram desse começo do Evangelho? Mas o que nós temos aqui? Qual é o pano de fundo? Um amadurecimento teológico acerca de quem Jesus é. Quando Marcos escreve o Evangelho, ali ele está falando de uma forma nua e crua sobre a vida de Jesus. Por isso que ele é sintético, é um evangelho que é curto, é o mais curto de todos. Depois Mateus e Lucas vão florear o que Marcos já escreveu. E João não, ele vem para trazer uma novidade, uma reflexão em cima de quem foi esse homem. Não, mas não qualquer reflexão, uma reflexão de fé. De fé. E olha que interessante. João, ele dá um passo adiante deles, dos outros evangelistas. Ele diz assim, olha, Jesus não apenas foi um profeta, como João foi. Jesus não apenas nasceu de uma virgem e por isso ele é o Messias, porque isso também não tem relação com a cultura judaica, isso tem mais a ver com a cultura grego-pagã. João vai falar, Jesus foi mais do que isso. Jesus foi o projeto de Deus encarnado. Por quê? Porque a palavra que comumente a gente traduz por verbo, no início era o verbo, né? A maioria das Bíblias tem essa tradução. Mas a palavra logos em grego não necessariamente significa verbo. E há um debate sobre o que significa isso. E como os gregos eram aqueles que mais desenvolveram as questões políticas, sociais do seu tempo, até que a palavra política vem daí, de polis, que era como os gregos chamavam as cidades-estados. Então, há alguns estudiosos que dizem o seguinte, essa palavra logos, naquele contexto que foi escrito o Evangelho, não significa verbo, mas significa projeto. E não qualquer projeto, mas projeto político. Então, olha que interessante olhar esse texto nessa perspectiva. No início, havia um projeto para o mundo. Que projeto é esse? O reino de Deus. Então, no início, Deus tinha um projeto para o mundo. O reino de Deus. No início era o projeto. E esse projeto estava com Deus. E esse projeto era o próprio Deus. Olha que bonito isso. Quer dizer, não é um Deus como os deuses do paganismo, que eram deuses voltados para si mesmo. Lembra da mitologia grega? Né? Como eram os deuses pagãos? Eram os deuses que eram voltados para si e para o seu próprio envaidecimento. E eles se fortaleciam na medida em que as pessoas prestavam sacrifícios a eles e acreditavam neles, e eles se enfraqueciam na medida em que as pessoas deixavam de adorá-los. E João traz uma novidade. Não, no início, antes de tudo existir, Deus já tinha um projeto para o mundo. E não é qualquer projeto, mas um projeto político, ou seja, de como as coisas deveriam ser. E esse projeto era o próprio Deus, ou seja, não é um Deus voltado para si mesmo, é um Deus voltado para nós. E aí João vai dizer, e esse projeto, que era o próprio Deus, se fez o quê? Carne. E veio habitar entre nós. E aqui João não está querendo dizer que Deus deixou de ser Deus e passou a ser um ser humano. Não é isso. Mas o sonho que Deus tinha para o mundo, o projeto que Deus tinha para o mundo, tomou corpo, tomou forma, se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. E aí o Evangelho de João vai dizer ainda, ele veio como luz para o mundo, mas o mundo não reconheceu essa luz. O mundo apagou essa luz. Por quê? Porque o mundo não abraçou o projeto que Deus tinha para o mundo. Mas João Batista, ao acolher Jesus, foi o seu precursor nesse sentido. Embora, historicamente, nós não possamos afirmar que essa passagem aí tenha acontecido.
Muito provavelmente João Batista não acreditou que Jesus fosse o Messias, não. Mas é bonito pensar que, independente de João Batista ter ou não aceito Jesus da forma como ele era, esse texto que nós lemos hoje precisa ecoar em nós no sentido de fazer o seguinte: nós precisamos fazer como João Batista fez aqui nesse evangelho. O que João Batista fez nesse evangelho? Ele acatou a ideia de que, de fato, Jesus é a encarnação do projeto de Deus. Porque ele aponta para Jesus, não é isso que diz o texto de hoje? Ao ver Jesus se aproximando, João aponta para Jesus e diz: eis aí o quê? O Cordeiro de Deus, que é o que a gente diz toda a celebração. Essa frase. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que pecado é esse que Jesus tirou? O pecado de não aceitar o projeto que Deus tem para o mundo. O que é pecado, segundo a concepção do Evangelho de João? É o que ele está dizendo. Deus tinha um projeto para o mundo, ele gostaria que o mundo fosse assim, como Jesus fez, como Jesus foi. Ele gostaria que o ser humano fosse como Jesus foi, mas nós não somos. O mundo não aceita isso. Nós criamos sistemas que não aceitam isso. Pelo contrário, faz o oposto. Se Jesus pregou o amor, nós pregamos a guerra, nós pregamos o ódio, a intolerância. Se Jesus pregou, e só isso que Jesus fez, viu? Essa história aí que o cristianismo conta, que Jesus veio para o mundo para nos salvar da condenação eterna e por aí em diante, não está no Evangelho isso aí. Isso está em Paulo, que veio depois. Os Evangelhos dizem que Jesus veio para o mundo para anunciar única e exclusivamente o reino de Deus. Mas o mundo, entendam, o sistema não aceitou isso. Fala, não, isso não. Isso nos torna demasiadamente fracos. Porque se é verdade que logos pode significar projeto, também é verdade que sarx, esse projeto se fez carne. Esse sarx em grego não é só carne no sentido corporal, é fragilidade. Olha que bonito isso. Então vamos reler de novo esse prólogo com esse entendimento. No início, Deus tinha um projeto para o mundo. Esse projeto se fez carne, se fez fragilidade, se fez humano em Jesus de Nazaré. O mundo não aceitou. Mas João Batista deu testemunho, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tirou o pecado do mundo, no sentido de que vai nos dizer o quê? Esse é assim que tem que ser o mundo, como Jesus foi, não como o poder quer que o mundo seja. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: essa é a forma como o Evangelho de João nos apresenta Jesus. É a forma como o Evangelho de João teologicamente nos apresenta Jesus. E independentemente de João Batista ter historicamente aceitado ou não Jesus como Messias, a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que eu aceito Jesus assim? Será que eu sou capaz de apontar para Jesus e dizer o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu digo isso da boca para fora. Eu já aprendi, porque é um mecanismo, isso é uma coisa mecânica. Porque tem gente que ao mesmo tempo que diz isso, diz também, e parece que virou moda, basta você entrar em qualquer estabelecimento e você já identifica logo se é um estabelecimento de crente ou não, você tem a foto do leão na parede. Vocês já perceberam isso? Porque agora convencionou-se chamar Jesus de leão da tribo de Judá. Então não sei se vocês já viram a foto do leão. Começa a reparar. Toda vez que vocês verem a foto de um leão, principalmente um leão com uma coroa, que eu já vi, é a forma como os evangélicos brasileiros, não todos, claro, mas grande parte, vem aí ilustrando Jesus como o leão da tribo de Judá, que era a forma como Davi era chamado. Então hoje em dia tem essa coisa de associar Jesus com Davi, né? E olha que interessante, não é assim que os evangelhos tratam Jesus, não. Pelo contrário, os evangelistas têm o cuidado de dizer que Jesus não é leão. Porque leão é um bicho que predador, não é? Predador, feroz, o rei, né? O rei da selva, não é?
Não, os evangelhos têm cuidado de dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nem isso o cristianismo está aceitando mais, chamar Jesus de Cordeiro, porque o Cordeiro é um bicho manso. Você não pode ser manso. Porque ser manso é sinônimo de ser fraco, frágil. Mas é isso que o Evangelho de João está dizendo. Que a vontade de Deus se fez fragilidade de Jesus de Nazaré, que foi um homem manso. E ele vai dizer, só os mansos herdam a terra. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos e humildes, deles é a terra. Por que Jesus diz isso? Porque na época dele, o povo acreditava que você reconquista as coisas e reconquista a terra na base da força. É o que está acontecendo hoje, do mesmo jeito. Os apóstolos deles, alguns andavam com espada. Também, Pedro lembra daquela passagem quando Jesus é pego no Horto das Oliveiras, quem que tira a espada? Pedro. E não era só ele não. Né? Provavelmente Judas também, porque Iscariotes não é sobrenome. É uma variação de sicário, que era um grupo armado do tempo de Jesus. Sícaro era uma faquinha, que eles andavam debaixo da túnica. Quando chegava o romano, eles... Mas tinha um deles que era considerado mesmo Também. Os zelotas eram também dentro desse grupo. Aliás, tem um livro muito bom chamado Zelota, de um historiador palestino, onde ele vai tratar sobre a questão da historicidade de Jesus. É muito bacana. Você acha em qualquer lugar que é best-seller. Muito bom esse livro. Zelota. Lembrar. Então, quer dizer, o que nós temos aqui? Uma imagem de um Jesus e de um Messias fraco, frágil, cordeiro. E a gente não para pensar nisso. Né? Quando toda missa, quando toda celebração, a gente diz aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente tem que se questionar, será que eu acredito nisso mesmo? E mais do que isso, será que eu sou capaz de ser como ele foi? Frágil, humilde, frágil? Ou será que não? Será que eu espero ainda um Jesus como a maioria espera? Tem uns até que parece que, algumas imagens de Jesus, que ele parece que toma bomba, né? Ele é bombado. É um Jesus forte, é o Jesus que o povo espera que vai voltar. Por que criou-se essa ideia de que Jesus ainda vai voltar? Porque o que veio não está bom. O que veio é muito humano. O que veio não tem graça. Como eu já ouvi, não, mas esse Jesus que você fala não tem graça. Eu já ouvi isso. Por que ele não tem graça? Porque ele não faz milagre, não é todo poderoso. É um ser humano. Não é uma invenção. Então quer dizer, vamos nos questionar, não é? E olha que bonito isso, essa imagem do João Batista que aponta para Jesus, como ele está querendo dizer, ele é o caminho. Não eu. Ele é o caminho. Isso é uma outra coisa também que o cristianismo perdeu de vista. Né? Hoje em dia as pessoas não apontam para Jesus. Né? Elas apontam para elas mesmas. E para os interesses delas mesmas. É isso? E a gente quando faz isso, perde todo o sentido. Tá certo? Deu para entender um pouquinho então o que o evangelista João quis nos trazer? Esse é Jesus, esse é o Jesus que nós acreditamos. Então vamos ficar em pé e vamos professar essa fé, dizendo todos juntos, cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso. Cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, das novas todas as coisas, ele liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas, de toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a mãe terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos,
na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos com a paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. A Paz de Cristo, Rondon. Deus te abençoe, meu irmão. paz de Cristo. Paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Vamos orar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Ó Pai, nós te agradecemos por mais essa Eucaristia, por mais esse abastecimento espiritual. Que possamos, a exemplo de João Batista no Evangelho de hoje, apontar a Jesus e ter a coragem de dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. E mais do que isso, que possamos nos assemelhar a esse Cordeiro, na mansidão, na humildade, na pequenez, na fragilidade. Que possamos, como Jesus, ser esses seres que encarnam a Tua vontade no mundo, que contrastam com a vontade do poder e do sistema. Que possamos, dentro das nossas limitações, dentro da realidade de cada um de nós, fazer a diferença, ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Amém. Muito bem. Chegamos ao final da nossa celebração. Agradeço a presença de vocês e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.